Fala galera do Intercâmbio Viagem, aqui Homero Caromona mais uma vez, agora para falar um pouquinho sobre viagem, sobre filosofia, sobre algumas coisas assim. Tô lendo um livro que me inspirou a fazer esse vídeo e que daí eu quero compartilhar um pouco dos conceitos desse livro e por que viajar é tão legal e encerrar com o porquê viajar fez tanta diferença na minha vida de maneira muito ampla assim, né? Então, vamos lá, para começar e sem muitas delongas, queria falar e recomendar já o livro que eu tô lendo aqui, que é esse aqui, ó. Sapiens, uma breve história da humanidade. Dei o nome do cara, né? Vamos tentar falar aí, né? Yuval Noah Harari. Sei lá se fala desse jeito, mas esse é o livro que eu tô lendo e ele fala de um conceito muito legal que eu, na verdade, ele fala isso num contexto completamente diferente. Mas que eu conectei completamente com por que eu viajo tanto, por que eu gosto de viajar e por que as pessoas, no geral, deveriam viajar, né? Então, e aqui um pouco da história da humanidade ele passa, né? Basicamente lá, milhares de anos atrás, como o Homo sapiens começou a evoluir aí ao longo do tempo, e nós somos viajantes por natureza, assim, né? A gente começou lá num pedacinho da África, subiu para as Arábias, daí foi um pouco para a Ásia, foi um pouco para a Europa, de repente em algum momento a gente atravessou o Estreito de Bering, foi parar na América, outros pegaram barcos, aí fizeram barcos sei lá de que jeito, e foram parar na Oceania. Então assim, nós nascemos viajantes e somos nômades desde sempre, então a gente não pertence a um único lugar como espécie, né? A gente realmente é uma espécie diferente de outras que pertence só a um lugar. Não, a gente vive em todos os cantos desse planeta. Tem as partes legais, tem as partes não tão legais a respeito disso, mas o que eu queria me concentrar assim, é o porquê que o ser humano hoje está no topo da cadeia alimentar, por que nós tivemos a capacidade de fazer isso e de em todos os lugares que a gente foi realmente dominar aquele país, aquele local, né? Então a gente subiu lá para o Oriente Médio e dominou aquele lugar, depois foi para a Europa e dominou aquele lugar, depois foi para a Ásia, foi para a América, e todos os lugares que a gente foi, haviam outros espécies que eram mais fortes do que nós, que estavam lá reinando há milhares ou milhões de anos, e daí quando chegou, então, o ser humano mudou completamente a história daquele lugar de maneira muito profunda, né? E o que nos faz dominar o mundo, esse é o conceito do livro, e é a parte mais legal em relação a viagens, na verdade. Que é o seguinte, ele comenta o seguinte, que os seres vivos, de maneira geral, eles conseguem agir em grupos pequenos ou em grandes grupos com uma complexidade pequena. E o que a gente consegue fazer como ser humano é colaborar em larga escala em assuntos bastante complexos. E como que a gente consegue fazer? E é isso que faz com que o viajar por esse mundo hoje em dia seja tão interessante. O que nos faz colaborar, o que nos permite viver em sociedade dessa maneira, é acreditar em coisas que não existem, né? Então ele dá o exemplo lá, ele fala assim, se você chegar para um macaco e falar assim, você quer um coco no lugar dessa banana? Eles fazem esse tipo de troca, né? Mas agora, se você quiser falar para ele assim, ó, você quer um pedaço de papel escrito alguma coisa em troca de uma banana? Ele falou, não, o que eu faço com esse pedaço de papel? Não faz nada, né? Assim como a gente também não faz nada. Se você pensar um pedaço de dinheiro, ele não é um pedaço de papel que não serve para absolutamente nada, né? Um papel que está sujo, então ele não serve para te limpar em nenhuma espécie. Ele é um negócio que, se você chegar para alguém que não conhece aquilo, né? Então, por exemplo, o dólar meio que todo mundo conhece, mas se você chegar com uma nota de R$100 em algum país distante, talvez o cara vai olhar para aquilo e falar assim, cara, é só um pedaço de papel. Ele não faz a menor ideia do que seja aquilo, né? Então, a nossa capacidade de realmente criar esses consensos, né? Convencionar esse tipo de coisa, mitos, né? Falou, olha, então isso em determinado momento é muito importante, né? Falou, olha, se você sair desse grupo aqui sozinho, você vai ser pego pelo bicho-papão. Na prática eram bichos de verdade, né? Só que você queria que a criança não saísse daquele grupo, e isso era uma maneira mais fácil de você controlar o grupo do que outras coisas. Criar esses mitos, né? Criar leis, né? Então todo mundo fala assim, cara, se você matar, você vai ser preso. Então você tem uma questão de ação e consequência que foi imaginada pelo homem, né? Se você roubar, você na questão lá
olho por olho, dente por dente, né? Se você roubar, eles vão te cortar a mão fora. E daí, em cima disso, vão surgindo várias outras coisas, né? Criar o bom senso, olha, você não falar alto nessa situação, regras de etiqueta, como usar o talher, os impostos, tudo isso são o que ele chama no livro de ordem imaginada. São ordens imaginadas. É uma forma de você ver as coisas que, na verdade, foi imaginada pelo homem, pelo Homo sapiens, e que a gente começou a todo mundo acreditar naquilo. E como todo mundo acredita, ele passa a ser uma realidade, né? Ele é uma ordem imaginada quase que real, né? Ela é diferente de uma lei da física, né? Então a gravidade ela existe independente de qualquer coisa. Se você falar, ó, isso aqui é uma bananeira e lá tem uma banana pendurada, ele é uma bananeira por definição, né? Agora, se você falar assim, o Deus da religião A, o Deus da religião B, independente de você acreditar ou não que exista Deus, mas cada religião fala, cria uma ordem de uma maneira diferente, né? De que é Deus, de quem que é o pastor, quem que é o pregador daquela religião, um é o rabino, outro é o pastor, outro é o padre. Isso são ordens imaginadas, né? E daí, tipo, isso são tanto para coisas inofensivas quanto para coisas que fizeram, entre aspas, ou de fato fizeram mal para nós enquanto sociedade ao longo do tempo, né? Então, tem coisas que são boas, tem coisas que nem tantas, né? Então, por exemplo, o chefe de família é o homem. Em determinado momento isso se convencionou, e daí tanto que o nome da família é o nome do homem, né? Essas coisas, e daí é umas coisas que não fazem o menor sentido, né? Não tem cabimento. Talvez em algum contexto era porque era o bicho mais forte, né? Mas ele não tem o menor cabimento. Foi uma ordem criada, imaginada, e que daí que vem seguindo séculos e séculos a fio, e que as pessoas agora, todo mundo acredita, convenciona, o cartório, a lei funciona desse jeito, e as pessoas seguem fazendo. Mas tem outras que são absurdos completos, como falar que uma raça é inferior, ou que uma raça merece ser escravo, ou que uma raça humana necessita ser extirpada porque ela faz mal para os outros. Então, assim, a gente cria ordens imaginadas para o bem, para nos facilitar a vida, mas muitas delas também são para o mal, ou às vezes não são para o mal, mas acabam gerando o mal ao longo do tempo, né? Mas aí ele fala assim, mas o que isso tudo tem a ver com viagem? Tem a ver que cada um desses paizinhos aqui, ó, cada um deles, ele é uma ordem imaginada, né? Quando você faz eu falo assim, cara, aqui não tem, tipo, esse rio, ele não divide um país de um lado ou outro país do outro, ele era só um rio, né? Na prática, ele era um rio que passava ali. E daí alguém falou, olha, a partir de agora, desse rio para cá é Brasil, do rio para lá é Paraguai. Alguém foi lá e criou isso, né? E essa é uma ordem imaginada. E dentro de cada país, lá tem o seu rei, seu presidente, sua câmara, não sei o quê, vão criando suas ordens imaginadas, que são criar uma série de leis que governam aquele lugar. E muitas vezes são leis pautadas em religião, né? Então, mesmo no Brasil, que se diz laico, a gente tem leis que têm tudo a ver com o cristianismo, né? Assim como tem outros lugares que são explicitamente e escrito na sua própria lei, imaginada dessa maneira, que Deus regula aquilo ali dentro da religião que é o Deus daquele país, ele define tudo como funciona naquele lugar, né? Então, ele vai criando ordens imaginadas, e daí, em cima disso, as leis são diferentes, né? Então, a lei de como você vai em cada lugar é diferente. A forma como você usa o talher, eventualmente, é diferente. O que você faz de cruzar a perna de um jeito em um certo lugar, em outros lugares, como no Oriente Médio, se você mostrar a sola do sapato para alguém, isso é uma das piores ofensas que você pode fazer para a pessoa. Isso tudo é uma ordem imaginada, né? E daí, quando você viaja, você vai conhecendo essas diferenças, o que cada um desses paizinhos aqui, o que cada uma das pessoas que viveram aqui desse bando de gente que começou na África, mas que foi viajando para lá e para cá e se separou em grupos, cada uma delas foi imaginando uma forma diferente e criou uma coisa espetacular para a gente poder aproveitar nas nossas viagens, para a gente poder aprender, né? Então, e para mim, aprender com os nossos erros. Então, se a gente for olhar a história humana, né? E a história, principalmente a história recente, né? Que a gente se diz mais estudado, e assim por diante, que a gente já tinha errado um monte. A prática a gente continua errando um monte, né? A gente teve guerras recentes, continua tendo guerras agora, né? E quando você viaja para cada país, você vai entendendo o que aconteceu em cada lugar e o que virou consequência daquilo, né? Eventualmente uma guerra ou alguma coisa muito circunstancial que aconteceu ali, né? Definiu-se
definiu uma nova ordem imaginada para ali, né? Então, se num lugar as pessoas cooperam mais do que outras, onde elas são mais competitivas dentro do seu próprio paizinho, isso é por conta de um contexto local e de ordens imaginadas que foram sendo colocadas uma em cima da outra, né? E daí o interessante disso é ver a capacidade imaginativa do ser humano, né? Porque em cima disso tudo, né, além de surgir as guerras, surgir um monte de mazela, né, surge um monte de coisa espetacular, que é a questões de arquitetura, de artes como um todo. Cada lugar tem a sua peculiaridade, surgem instrumentos musicais diferentes. Música tem uma coisa que é uníssona ali, né, para usar uma palavra que já define música, né, mas que ela em todos os lugares, que são as notas, mas diversos instrumentos de percussão, de corda, etc., que foram em todos os lugares e que surgiram de maneiras espontâneas e isoladas. E que muitas vezes você pega hoje um instrumento que foi criado na América do Sul por um Inca, e hoje você coloca que foi criado alguma coisa na Europa, e coloca essas coisas para funcionar junto e cria algo completamente diferente e novo, que é o que traz a beleza do que a gente tem no mundo de hoje e que vai ter pro mundo de aí fora, né? Então a gente criar essa criação dessas ordens imaginadas, sempre que elas são pro bem, ou que são coisas que aconteceram de maneira organizada, né? Para um bem comunitário, elas só vão trazendo coisas mais e mais riquezas. E às vezes que elas foram usadas pro mal, ir para lá, viajar para o país, entender mais uma vez que isso é uma estrutura e que isso foi feito foi feito da cabeça de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que fez com que as coisas fossem entendidas daquela maneira, né? E que não necessariamente é a maneira correta ou maneira errada, né? É uma ordem imaginada dentro daquele grupo que para aquele grupo, ou pelo menos para os dominantes daquele grupo, faziam sentido, né? Então, assim, esse é o conceito como um todo, e por que em cada país aí como que funciona essas ordens imaginadas. E minha próxima viagem para a África do Sul, para dar um exemplo, né, é para o sul da África, na verdade, né? Eu vou viajar para alguns paizinhos ali, mas na África do Sul a mão lá é ao contrário, é a famosa mão inglesa, né? Que é o contrário aqui do Brasil. Mas isso é o quê? É uma ordem imaginada, né? O pessoal imaginou que para dirigir era melhor dessa maneira, e que disso hoje quem está por lá ou quem chega lá sabe e consegue viver em comunidade de uma maneira melhor. Aqui, mesma coisa quando vai dirigir, todo mundo tem uma ordem imaginada, mas na prática, as leis, as placas, etc., elas significam absolutamente nada se a gente não tivesse convencionado isso, né? Outra coisa interessante, né, que eu vou ter lá é entender as questões religiosas, que lá, assim, aqui o cristianismo, a gente está muito acostumado com o cristianismo, em alguns vem crescendo coisas do budismo, do espiritismo, judaísmo também é algo que a gente relativamente conhece, mas quando a gente começa a ir para alguns lugares como a África, né, vai cada vez mais encontrar religiões que são peculiares de cada lugar ou de cada grupo, né, e cada grupo teve uma ordem imaginada. Então, em alguns lugares o homem era o chefe da família, no outro a mulher era o chefe da família, no outro as pessoas mais importantes do grupo são as crianças, no outro são os idosos, e cada um pela sua razão, pela sua razão histórica ou pela sua razão contextual, mas porque alguém foi lá e imaginou, e não porque aquela montanha já existia, ou aquela bananeira já existia, ou porque aquele ser, aquela ente já existia, ou porque aquela lei da física já existia. Alguém foi lá e disse, olha, melhor a gente fazer assim. E vamos todo mundo trabalhar e colaborar dessa mesma maneira, né? Então, para mim, isso tudo ele me lembrou eu decidi fazer esse vídeo principalmente por conta desse momento agora, que quando eu li esse negócio das ordens imaginadas e etc, começou a me cair a ficha assim, poxa, mas todo mundo de alguma maneira vai criar a sua ordem imaginada. Não, essa gaveta é onde ficam as coisas tal, essa gaveta é onde ficam as coisas tal. Eu me visto dessa maneira, eu gosto daquilo, não sei quem gosta daquilo outro, faz esses julgamentos, né? E quando eu voltei da Europa, quando eu voltei lá do meu intercâmbio na Irlanda, a minha principal conclusão foi que assim, não existe certo e errado. Tudo é possível, tudo é permitido de uma certa maneira, né? Porque
isso me veio à conclusão porque as pessoas lá tinham um respeito maior do que pelo que o outro estava fazendo. Ou seja, se eu estava lá, se quisesse estar vestido na rua de drag queen, ninguém ia ficar me olhando como se eu fosse um maluco. Porque se eu estava daquele jeito é porque havia uma razão e porque eu queria fazer e estava feliz com aquilo. E ninguém faz esse juízo de valor. Ninguém é meio forte, né? Mas é que esse não é um juízo de valor. E que se alguém está fazendo algo e você está olhando, está comentando, a pessoa também está se preocupando pouco com isso. Porque ela não quer saber o que você pensa ou não da vida dela. Porque tem uma ordem imaginada dela, ou da família dela, do jeito que ela quer viver, e que está tudo certo, né? Então, assim, para mim, esse grande aprendizado de que tudo é possível e que se alguém está achando que está errado, tudo bem. Se eu acho que a pessoa está fazendo uma coisa errada, tá tudo bem também, desde que todo mundo seja feliz e se respeitando, né? Vamos nos permitir um pouco mais, né? Vamos deixar a gente fluir um pouco mais o que a gente quer fazer, porque a gente muitas vezes a gente está se prendendo a conceitos que são muito inerentes ao país onde a gente nasceu, aos lugares que a gente frequenta, as pessoas com que a gente convive, mas na verdade a maioria das coisas são nada mais, nada menos do que ordens imaginadas, a não ser que isso seja a lei da gravidade, uma bananeira, uma montanha, um sangue correndo na veia, né? Que se a gente não comer, se não beber água, né? não vai fazer bem, e outras coisas do tipo. De resto, são todas ordens imaginadas para a gente descobrir, eventualmente vivenciar, com certeza, sempre respeitar, mas ao mesmo tempo, se for o caso, pensar e desafiar aquela ordem imaginada para que a gente possa pensar numa maneira melhor, para que a gente possa viver a nossa vida e viver melhor em comunidade. Seja refletindo aqui com as pessoas que estão próximas de nós, seja viajando e conhecendo as ordens imaginadas, os leis, o dinheiro, a forma que cada um pensa em cada um desses 200 e poucos paizinhos nesses 7 continentes que nós temos para visitar, para conhecer e para interagir nesse mundão aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha, curte o canal. Vejo vocês na sala de embarque, quem sabe indo agora para o sul da África ou então para qualquer outro lugar que seja de seu agrado aí. Muito obrigado. Abraço.